Você lembra daquela época que o Gugu parava o domingo inteiro para falar sobre um caso de assombração ou uma lenda urbana? Acontecia isso muito no Ratinho também, com as lendas que o povo conta. E você sofre no coração. Cuidado. Histórias que o povo conta. A gente ficava lá na televisão, né? Pregado, com aquele frio na barriga. Mas o que ninguém te contou é que aquelas histórias, aquelas lendas, não eram só roteiro de televisão. Eu fui atrás de várias histórias e encontrei até alguns registros policiais que mudam totalmente a história. Da Maria Sangrenta até o medo dos palhaços assassinos, a verdade nasceu em boletins de ocorrência que foram escondidos por décadas. Prepare o seu cafezinho, porque hoje o Nerd Show abre os arquivos mortos das lendas. Lendas essa que moldaram a nossa geração. É hoje no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Quando a gente fala em lenda urbana, claro que a gente lembra muito da nossa infância. E quando a gente lembra da nossa infância, a gente lembra muito da escola. E vamos falar a verdade, tem terreno mais fértil para a gente pensar e lembrar das lendas urbanas do que na escola? A gente mesmo lembra várias, né? Era sempre ir pro banheiro e fazer alguma coisa totalmente inusitada. Por 3 vezes. Por 3 vezes, exatamente. Mais uma lenda que ficou muito famosa, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, foi a lenda da Maria Sangrenta. Ou Blood Mary, ou um nome muito diferente que você vai encontrar aí na sua cidade, que às vezes ele tem localização por cidade. Segundo a lenda, a Blood Mary aparecia num espelho se você fosse pro banheiro, ficasse na frente do espelho, falasse o nome dela 3 ou 7 ou 14 vezes, dependendo do lugar que você tá, e ela ia estar lá, aparecendo, sangrando, mostrando aquele olhar de desespero, que ela tinha uma morte muito horrível e etc. Todo mundo já ouviu essa lenda, né? Dá 3 descargas, é muito parecido com a loura do banheiro também. Chutar privada 3 vezes. Tem isso também. Parece uma lenda infantil, uma lenda sem sentido, mas na verdade ela é baseada em uma pessoa bem conhecida, na verdade até uma monarca. Essa lenda está associada com a Maria I da Inglaterra, que viveu entre 1516 e 1558. Ela ficou conhecida como Blood Mary durante o seu reinado, e ela não tinha essa fama à toa, o nome não era à toa. Na verdade ela era uma rainha que fazia muitos castigos e muitas execuções. Claro que ela, né? Ela mandava os outros fazerem. Muitos eram queimados vivos, torturados, enforcados, e acaba que o sangue das vítimas dela começaram a ficar na mente da população. E com o tempo, a imagem dela não ficou só de uma rainha tirana, mas sim de uma pessoa ligada ao sangue, à tortura. E além da história da rainha, também tem relatos de mulheres que eram acusadas de bruxaria lá no século XVI e XVII. Porque nessa época as mulheres eram acusadas de bruxaria e acaba que elas passavam sobre um processo de investigação, onde muitas vezes elas eram torturadas, humilhadas, mas que tinha também um elemento que também faz parte da lenda, que é o espelho. Você lembra que tem que ficar na frente do espelho para falar e tudo mais? É porque nessas torturas, normalmente, eles usavam espelhos para as pessoas ficarem se olhando, para elas poderem confessar os seus crimes, que era uma forma de humilhação, né, e de intimidação. Em algumas regiões da Europa, inclusive, eles acreditavam que o espelho podia revelar a culpa e também uma possessão demoníaca. Então, a próxima vez que você chegar no banheiro, tiver um espelhinho lá, é melhor ficar pianinho, porque eu não tô querendo que ninguém apareça não, porque vem da realidade. Outra lenda que a gente sempre ouviu é sempre uma situação em que alguém tá vindo de carro e na estrada vê uma mulher de branco pedindo carona. O cara normalmente dá carona para essa mulher, que parece estar numa situação meio vulnerável, e vai levar ela para casa ou para um hospital. Mas quando ele chega lá, essa mulher simplesmente some do carro
Ou quando ele vai bater na porta para falar que a mulher chegou, eles falam que ela já morreu há muito tempo. A gente já tá cansado de ouvir essa lenda e tem várias variações pelo mundo e pelo Brasil. Mas será que isso tem embasamento real? O pior é que tem, e baseado em casos policiais do início do século XX. Na verdade, esses registros vêm lá dos anos 20 até os anos 50. Quando em vários países as pessoas começaram a aproveitar bastante a vida, né? Começavam a sair e tinha muitas festas noturnas. Só que isso também envolvendo bebida, as pessoas começavam a ter muitos acidentes. Por exemplo, atropelamento em rodovias, né? De jovens voltando do bar, das festas de formatura, dos bailes. E isso explica também, inclusive, porque que na lenda todas essas mulheres estão de branco ou de um vestido, porque normalmente essas pessoas estavam voltando de uma festa, né? Então elas estavam vestidas para isso. Só que é engraçado como é que a mente humana funciona, né? Isso é uma coisa real, uma coisa que realmente aconteceu. Mas normalmente essas pessoas que prestavam socorro a essas vítimas, elas ficavam tão mexidas, né? Que muitas das vezes, quando essas pessoas eram retiradas dos carros para receber atendimento médico ou acontecia alguma coisa, elas tinham a impressão que essas pessoas desapareciam, apesar de elas só terem sido resgatadas ou tal. Que acabou acontecendo disso sendo passado da palavra de geração para geração até virar uma lenda urbana que com certeza é uma das mais escutadas nas estradas e nas cidades do Brasil e do mundo. Morreu? Sim, de acidente de carro. Foi levada por uma volta pela cidade. Ai, Jesus, meu Deus! Outra lenda urbana que muita gente já ouviu, principalmente quando estava começando a sair para as festinhas, ficando adolescente, era aquela lenda que quando você ia para a festa, alguém ia pôr um Boa Noite Cinderela no seu copo, você ia acordar numa banheira com gelo, sem os rins, com um papelzinho falando assim, ó, eu tirei os seus rins, ligue para emergência, que senão você vai morrer. Já ouviu falar isso, meu Bruno? Já. E já aconteceu com você? Eu não sabia, né? Um pouco difícil. Eu não tenho rins, mas fala isso. Esse é um caso clássico e que também é baseado em investigações reais. Por quê? No início dos anos 80, início dos anos 90, quando isso estourou, a polícia tinha muitos casos de tráficos de órgãos, e não só dentro de um país, mas sim tráfico internacional. O que aconteceu? Quando começou esse tráfico, né, de órgãos, a polícia começou as investigações e achou vários esquemas e vários lugares que tinham esse tipo de serviço, né? Porque para você tirar um órgão, você tem que ter onde tirar. Então, muitas clínicas clandestinas, tinha muito médico envolvido nisso, tinha pessoas que eram enganadas e também coagidas a doar, né, os órgãos. Muitos relatos também de estrangeiros que eram levados para outros países e chegava lá, não falava a língua, não tinha estrutura, então acabavam, né, perdendo os órgãos. E várias redes criminosas participaram desse esquema que virou o globo do avesso, né? Brasil, Filipinas, Índia, todo o país tinha um esquema assim. Às vezes as pessoas acordavam e nem sabiam o que tinha acontecido, só acordava realmente depois da cirurgia e tal. Mas não acontecia do jeito que era na lenda. A lenda é de um jeito e o caso real é completamente diferente. Até porque uma cirurgia desse tipo, para você tirar um órgão que realmente tem que funcionar depois, exige um hospital, método. Não dá para você tirar ele e deixar numa banheira que a pessoa vai sobreviver ou que o órgão vai sobreviver. Não funciona muito bem assim, né? E que ela vai acordar para ler a mensagem. É verdade, eu acho que essa é a pessoa mais forte do mundo, né? Acordar seus dois complicado. Mas você sabe, né? Nos anos 90, com a mídia sensacionalista que era, porque antigamente era muito sensacionalista. Hoje não. Hoje não. Não, hoje não, mas antigamente sim era muito sensacionalista, né? Isso começou a se espalhar como uma grande lenda que com certeza deixou o brasileiro de cabelo em pé. Ele está quase morrendo de frio. Ele foi vítima de uma trama sinistra. Outra lenda que deixou a gente assim, ó, rezando para não aparecer na nossa frente, é uma que me dá muito medo até hoje. A lenda do boleto vencido. Essa aí realmente merece até continuação, né? Mas não, um medo que até sem lenda eu tenho, que é o medo de palhaço. Ai, palhaço pra mim tem que interagir, Babarelando. Ele fica olhando e ele fica e eu não sei como que eu ajo, eu fico desconcertado. Mas eu posso te falar uma coisa? É muito bom olhar pra você na situação e
Assim que surge um palhaço, não, e digo mais, ou alguém fantasiado de alguma coisa. Nossa senhora, é uma tristeza. Olha o palhaço lesco-lesco! Chegou! Alegria da criançada! Mas você deve lembrar que na escola a gente tinha muito medo da tal gangue dos palhaços. E tinha variações, né? Tinha palhaço que andava de Opala, tinha palhaço que andava de Kombi, tinha palhaço que era de ônibus, Chevette. O importante era o palhaço, né? Uma gangue que supostamente pegava as crianças, levava para algum lugar, tirava os órgãos dela, matava as crianças. Era um negócio que a gente ficava assim. Eu lembro de eu na porta da escola assim, ó, vendo o Opala preto, pensando assim, meu Deus do céu, é o palhaço que veio matar todo mundo. A gente morria de medo disso. Só que essa lenda tem um grande fundo de verdade, que é um assassino em série que se chama John Gacy. Você já ouviu falar nele? Ele foi um assassino em série que foi preso nos Estados Unidos em 1978. O que aconteceu? Ele era um cara que fazia parte de uma comunidade, de um bairro lá, que é como se fosse, sabe, a pessoa que participa de todas as atividades e tudo, e ele se vestia de palhaço, né? Fazia lá, ficava com as crianças lá, só que sem ninguém suspeitar, porque quem suspeitaria de um palhaço, né? A pessoa que tá lá fazendo o bem e tudo. Ele assassinou nada mais, nada menos do que 33 jovens. E aquele negócio, muitas das vítimas foram atraídas por causa de confiabilidade, né? Você, é o palhaço e tal, né? O John Gacy, o palhacinho, não sei o quê. E eles, né, levavam a confiança. E o pior é que vários desses corpos estavam enterrados debaixo da casa dele. E claro, né, pode ter acontecido lá nos Estados Unidos, mas basta uma mãe doida aqui ou um jornal sensacionalista pra gente ficar morrendo de medo. E a partir daí, o palhaço começou a ficar com aquela certa desconfiança. E além desse caso também, você já deve ter visto até em filmes, né? Muitas vezes as pessoas, quando vão assaltar um banco ou cometer algum crime, querem se esconder, colocar uma fantasia, normalmente eles usam a fantasia de palhaço, o que juntou com esse holofote que deram ao John Gacy e esses fatos e começaram a desconfiar muito da figura do palhaço. E foi aí que aqui começou a circular várias notícias que o palhaço foi visto como um ser assassino, perigoso e que aparentemente tinha uma gangue e andava em vários carros dos anos 90 e dos anos 80. Take your pick. Hoje é difícil gerar mais lendas assim, né? A gente tá mais passando a era da inteligência artificial. A gente só não sabe se o negócio é de verdade ou é mentira que a gente tá assistindo, né? Isso é a lenda urbana dos anos 2026. Mas com certeza tem várias outras lendas pra gente trazer aqui. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, porque aí eu vou saber que eu tenho que trazer mais esse conteúdo aqui. Gostou, Barilana? Demais da conta. Pois é, então deixa o like aí. Bom, vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!